Projeto quer criar semana de enfrentamento à violência política. Texto propõe que atletas participem de competições em categorias de acordo com o sexo de nascimento. Proposta altera Código de Conduta da GCM para promover assistência aos guardas. Até que se torne lei, um projeto passa por comissões, audiências públicas e sessões plenárias. Mas você sabe quais projetos estão tramitando na Câmara Municipal de São Paulo? Conheça agora no Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que estão sendo discutidas na casa e como você pode fazer para mandar sugestões para os vereadores e as vereadoras. Incluir no calendário oficial de eventos da cidade a Semana Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres Negras, LGBTQIAPN+, quilombolas e periféricas é o objetivo do projeto de lei 284 de 2025, de autoria da vereadora Keiti Lima do PSOL, com quem eu converso agora. Vereadora, que período essa data deve ser comemorada? Qual a importância dela? A gente colocou dia 8 de março, que é o dia que é a comemoração, Dia Internacional da Mulher, até dia 14 de março, porque também é uma data muito importante, porque há 7 anos atrás, Marielle Franco, uma vereadora eleita do Rio de Janeiro, foi assassinada através da violência política de gênero e raça. Então é importante a gente lembrar para a gente não fazer, né? Então acho que também é uma semana de educação sobre que os corpos das mulheres não é normal ser violentado, é sobre a gente não normalizar o absurdo. A gente acabou de ter um senador que achou normal falar que escutar uma ministra por 6 horas, como que ele não tem vontade de enforcar. É sobre esse lugar que a gente ainda está discutindo, sobre esse mês da mulher, né? Sobre ser normalizado a violência contra os corpos das mulheres. Que tipo de programação deve ter essa semana? Essa semana deve ter uma programação mesmo pedagógica para a gente discutir qual é a importância e o papel da mulher, da gente não normalizar os absurdos mesmo que está acontecendo, trazer dados também sobre quanto que é ser violento, quanto que é violento ser mulher e viver na cidade de São Paulo, quanto que a gente precisa construir política pública que salve, porque a gente também está falando, essa semana também é sobre ser para a educação, para salvar a vida de mulheres, porque uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todo mundo. Vereadora, a violência de gênero é uma coisa muito real, acontece todos os dias, a gente vê nos noticiários. Qual que é a importância de conscientizar a população melhor sobre isso? É extremamente essencial as mulheres saber quais são os programas, como denunciar, como também os homens saberem qual é o seu papel nessa violência, porque proteger as mulheres e fazer política pública para as mulheres não ser violentadas não é uma responsabilidade apenas das mulheres. Então a gente tem 2 grandes papéis, que é ensinar as nossas meninas e as mulheres a como se proteger, como ligar, quais são os seus direitos que são garantidos, e também chamar os homens para essa luta, porque essa luta também deveria ser deles. Então, é essa semana que a gente tem de conscientização sobre isso. A educação, então, está na base também dessa medida, porque a gente tem bastante medida de punição depois que o crime já acontece, né? Mas é importante corrigir isso desde a base. Importantíssimo. A gente precisa, obviamente, quando acontece a violência, precisa ser punido. A gente também precisa garantir que essa mulher consiga sair dessa violência, né? Isso são 2 coisas que não é só uma nem só outra, mas a educação também é importante, dessa conscientização, e desde sempre as nossas meninas, nossas crianças saber que não pode, e se acontecer, como pedir socorro para que possa viver, porque muitas vezes nem sabe, a informação nem chega, quais são os canais, quais são as políticas públicas, aonde deve ligar, quais são as delegacias que deve ir, e a gente cada vez mais fazer política pública que possa proteger as mulheres. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Para saber mais sobre este e outros projetos de lei, acesse o nosso portal sãopaulo.sp.leg.br.
projeto de lei 5 de 2025 estabelece o sexo biológico como único critério para definição em partidas esportivas oficiais do município de São Paulo. Eu estou aqui com o autor desse projeto, o vereador Lucas Pavanato, do PL, que traz para a gente mais informações. Do que trata exatamente esse projeto, vereador? O projeto ele visa tão somente resguardar a integridade física das nossas mulheres em competições esportivas. Nós sabemos que existe sim uma diferença biológica entre homens, pessoas do sexo biológico masculino, e entre mulheres. E essas diferenças na hora do esporte, elas devem ser respeitadas. Tanto que em outros países medidas parecidas já têm sido adotadas, até o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tem trabalhado nesse sentido, para reconhecer aquilo que é óbvio, que todo mundo entende por certo e que a própria ciência entende por certo. Então, basicamente, eu estou defendendo o direito das mulheres. E qual o critério para se definir esse sexo biológico? Mulheres possuem gametas femininos, homens possuem gametas masculinos. Então, uma mulher ela nunca vai produzir algo além de óvulos, ela nunca vai produzir espermatozoides, até porque seria um contrassenso até mesmo biológico. Se um ser humano pudesse produzir mais de 2 gametas, ele poderia se autoengravidar e isso é impossível. Então, esse é um critério muito objetivo que a ciência determina e que impacta diretamente ali na produção hormonal e no desenvolvimento da própria estrutura física da pessoa. Então, se uma pessoa nasce com sexo masculino, ela vai ter uma carga hormonal e de desenvolvimento muito maior do que uma mulher, e isso no longo prazo vai gerar uma disparidade que deve ser equilibrada na hora da gente praticar o esporte. Então você não pode permitir que essa pessoa que tem essa vantagem física possa participar, senão seria a mesma coisa que a gente legalizar o doping, só que dessa vez é o doping biológico, é o doping da pessoa que ela já nasce com essa condição de força. Então, nesse seu projeto, é a certidão de nascimento que vai ser o documento para se atestar esse sexo biológico. Exatamente, porque é o critério mais objetivo que a gente tem para definir. E esse teu projeto também inclui as escolas municipais, ou seja, competições entre estudantes? Isso inclui todos, eu acho que essa divisão ela deve acontecer, qualquer competição oficial que venha acontecer dentro do município de São Paulo, ela tem que respeitar as regras biológicas, até porque senão você está colocando em risco a vida de mulheres que biologicamente são mais frágeis fisicamente, não têm tanta força contra os homens e por isso elas devem ser protegidas. Não à toa que no passado isso foi dividido. Se em algum momento da história resolveram dividir os sexos dentro do esporte, é porque tem um motivo, e esse motivo não pode ser anulado simplesmente por conta de uma ideologia. Muito obrigada, vereador. E se você quiser saber mais sobre este e outros projetos de lei que estão em tramitação, é só acessar o nosso portal saopaulo.sp.leg.br. Está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei 175 de 2025, que propõe uma atualização no quadro disciplinar da GCM, a Guarda Civil Metropolitana. O autor do projeto é o vereador Sargento Nantes, do PP, que está aqui conosco para falar um pouco dessa importante iniciativa e explicar para a gente, para todo mundo que nos assiste, quais são essas atualizações, essas alterações, vereador. Na realidade, nós propomos uma alteração no regulamento disciplinar da Guarda Civil Metropolitana, tendo em vista que logo que assumimos o mandato, passei a observar que existiam algumas desatualizações com o ordenamento jurídico atual e principalmente com as jurisprudências que já existem no mundo afora, no mundo civil. Então, tivemos a ideia de poder trazer para dentro também do regulamento disciplinar da Guarda atualizações importantes, principalmente para trazer segurança jurídica para o policial municipal. Por que a necessidade da gente trazer essa segurança jurídica para o policial municipal e conseguir enquadrá-lo nessa evolução das legislações? Eu acredito que todos estão sujeitos à lei, porém nós não podemos cometer injustiça, principalmente com quem está atuando e combatendo o crime. E muitas vezes, principalmente o serviço policial, quando ele é executado, e se a pessoa não tem, o executor, né, o agente, ele não tem uma segurança jurídica do que ele está fazendo, isso acaba impactando em medo, muitas vezes, em retração, muitas vezes ele deixa de atuar por receio de sofrer uma punição injusta. Então,
pensando em tudo isso, fizemos uma análise de todo o regulamento e em alguns pontos, alguns artigos, nós estamos pedindo essa reforma. Como, por exemplo, era previsto a cassação da aposentadoria. E assim, é um direito líquido e certo que o indivíduo já adquiriu após a sua aposentadoria, era previsto. Como também a contagem do prazo para elaboração de defesa. Eram contados é contado hoje em dias corridos, e nós estamos propondo, como acontece em todo o judiciário do país, que nos dias que não úteis seja interrompido esse prazo. Então, dentre esse, tem outros artigos que nós propomos essas alterações para que sim, o guarda seja enquadrado como qualquer outra pessoa que está sendo julgada, né? Está sendo colocado sob o crivo da lei. Perfeito, vereador, muito obrigado por esclarecer, e para quem quiser mais detalhes, ver completamente todas as alterações propostas nessa atualização, é só acessar saopaulo.sp.leg.br. Inscreva-se agora no canal oficial da Câmara no YouTube e acompanhe mais dos projetos de lei e das novidades do Legislativo paulistano. Além disso, você pode entrar em contato com os vereadores e ter acesso aos documentos e arquivos das propostas no portal da Câmara Municipal, saopaulo.sp.leg.br.